Shalom Adonai, boa noite, Pai do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula, mais uma sexta aqui juntos, não é? Hoje é já o dia 13 de dezembro, sexta-feira, 13 de dezembro, que compreende, na verdade, a nossa penúltima aula de geografia, que é equivalente à nona aula de geografia bíblica. Então, hoje, nós iremos já avançar de uma forma maior ou mais ampla para podermos conseguir, não é, completar toda o desenvolvimento, todo o que está proposto de conteúdo dentro dessa disciplina. Na semana que vem, sexta-feira, dia 20, nós fechamos esta disciplina, tá? Fechamos essa disciplina. Aí, dia 27, como eu já tinha até combinado com vocês, nós não teremos, faremos um intervalo, não é? E voltamos em janeiro, no dia já 3 de janeiro, com a disciplina de livros históricos, que, no caso, será a nossa sexta disciplina. Lembrando bem que, concernente à atividade avaliativa, você já tem todo o material de pesquisa que pode ser desenvolvido com o auxílio da apostila, mas eu enviei um livro, passei as páginas para vocês pesquisarem e construírem a pesquisa, certo? O envio pode iniciar a partir de 20 de dezembro e indo até o dia 12 de janeiro de 2025. Então, estou dando aqui um prazo amplo para se poder fazer este envio, o que vai permitir a vocês essa oportunidade, inclusive, de ter aí um tempo maior para fazer esse trabalho, ok? Muito bem, então, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Amanhã eu vou enviar a aula gravada de hoje para vocês por e-mail, às vezes no período do dia ou até à noite, né? Também os slides, mas qualquer dúvida, você sempre pode entrar no meu privado e estarem, assim, a retirando. Justificando hoje a ausência da Ermaline, que teve a criança, né? Se não me falha a memória, na segunda-feira ou terça, foi o nascimento da criança, e já está já com ela em casa e está dando os cuidados, né? Agora também a irmã Sandra, que está com muitas atividades devido ao final do ano, hoje não pode estar presente, e, claro, a irmã Maria Nazaré, que sempre está com suas atividades e, assim, é difícil estar acessando. E estamos aguardando a irmã Maria Ângela, que não nos informou se estaria ou não presente, mas nós já estamos iniciando a aula e, claro, vai ser gravada para enviar para as irmãs que têm as suas ausências assim justificadas claramente. Muito bem. O assunto que eu vou dar início hoje, e vamos concluir a parte da hidrografia para entrar na parte do clima, tendo em vista que nós temos 13 slides para trabalhar nesta noite, nós vamos a início tratando sobre a bacia do Rio Jordão. A bacia do Rio Jordão, ok? A bacia do Jordão, ela é formada pelos seguintes rios: o Jordão, o Querite, o Cedron, não é? O Yarmuk, o Jaboque e o Armon. Alguns desses afluentes, inclusive, são bastante até pequenos, quase até inexpressíveis.
vale a pena até, de uma forma de conhecê-los, porque eles estão intimamente ligados à história da salvação, certo? Então, de uma forma muito clara, que a bacia do Jordão, ela possui uma importância para a geografia bíblica a partir de tudo que é discorrido, tratado, mencionado sobre o Jordão dentro das Escrituras Sagradas. Tá? E claro que essa é a razão de o Rio Jordão ser tão, quem sabe, considerado, e é considerado até turisticamente, como iremos ver já a seguir, tá? Eu estava até esquecendo aqui de compartilhar o slide, né? E aí, vamos compartilhar aqui o slide. Muito bem. Então, está aí a bacia do Jordão, que é justamente o que nós estamos tratando, para que vocês possam compreender melhor. Aí está a imponência dessa bacia, que ela possui cordilheiras e que ela possui uma mata ao derredor e que ela é toda caudalosa, certo? Existe um sentido caudaloso que propõe, claro, uma vasta extensão de água em forma de, vamos dizer assim, de quedas, não é? E também, claro, cachoeiras, certo? Claro que quando chega no rio, fica a água densa, porque aí já é uma outra realidade, tá? Vamos agora, então, já nos direcionarmos ao Rio Jordão. O Rio Jordão, por incrível que pareça, ele não é um rio assim de um volume de água, de uma densidade de água expressiva, tá? Ele é um rio, claro, que ele tem uma certa extensão, não é? Porém, ele, em alguns momentos, vai até se tornar um filete de água e vai ter a ocorrência de alguns vatis, tá? O Rio Jordão, por exemplo, ele tem 3 fontes significativas: a fonte de Bânias, a de Dan e a de Rasban. E elas não nascem em um território israelense, um território israelita, tá? Elas vão começar a correr lá no Monte Hermon, localizado na região da Síria. Em hebraico, até o termo Jordão vai significar declive, o que vai indicar a razão de ser um rio de declive, que tem quedas, tá? E que possui uma extensão de depressão a partir do Mar Morto. E a partir, mesmo ele tendo uma grande importância histórica, turística, até dentro do próprio contexto da história da salvação, o Jordão é um rio considerado pequeno. Ele vai ter mais ou menos aí aproximadamente 252 quilômetros de extensão e vai levar-se em conta as questões, principalmente de algumas correntes, alguns meandros que ele possui, que dão a essa importância de dimensão do Jordão, tá? Uma outra questão também importante para nós considerarmos é nós observarmos as divisões que existem dentro do Jordão, que são divididas em trechos, ou seja, o Jordão, então, é um rio que é dividido em trechos. Existem trechos que indicam ou propõem ou apresentam essa divisão do Jordão, tá? O primeiro, por exemplo, trecho que o Jordão apresenta
é justamente dentro da planície pantanosa, em que ocorre uma extensão de 11 quilômetros, e esta extensão vai entrar no Largo de Meron, nesse trecho, e a sua largura irá variar muito, e a profundidade vai ir dentro de uma proposição de 3 a 4 metros, tá? Claro que isso não vai indicar uma grande quantidade, não é? Mas tem essa realidade, tá? Já no segundo trecho, nós vamos ver ocorrendo que uma realidade aonde até denominado por essa característica de Jordão superior, aonde irá compreender, tá? Justamente o rio entre o lago de Meron, né, e o mar da Galileia. Então, ocorre aí uma extensão que está dentro de um rio e vai até um mar, com cerca aproximadamente de 20 quilômetros. Então, seria o trecho mais, um dos trechos bem expressivos até, porque tem 20 quilômetros, né? E é um trecho quase reto, que vai possuir um certo declive, que vai chegar aproximadamente a 225 metros, e que vai formar as águas impetuosas e provocar com isso um enorme trabalho de erosão, uma grande quantidade, ou provocar uma grande quantidade de erosão de terra. Tá? Já com o terceiro trecho, nós vamos ver ocorrer o Jordão interior, o qual vai se estender do Mar da Galileia até a região do Mar Morto, alcançando uma distância aproximada de 117 quilômetros em linha reta, o que vai até conceder a oportunidade de 300 quilômetros, tá, ocorrerem, serem evidenciados pelo leito sinuoso do rio, o que vai causar uma largura que irá variar entre 25 e 35 metros e de 1 a 4 metros de profundidade, certo? Então, esses seriam os três trechos, não é? Mais evidentes, mais visíveis neste contexto de desenvolvimento do Jordão. É algo interessante também de nós vermos e de considerarmos, além desses três trechos que está dividido o Jordão, é que o Jordão ele se tornou histórico por Abraão, Isaac, Jacó, que são patriarcas, não é? E que tiveram todo um contexto histórico e dentro da estrutura do Antigo Testamento e da fé israelita, as suas ações e até momentos significativos das suas vidas e das suas experiências com Deus ocorrem dentro dos limites do Jordão. As águas desse rio, inclusive, elas abriram-se para o povo de Deus conquistar a terra de Canaã, mostrando-se até que o Jordão sempre teve ligado à história de Israel. Foi também nesse leito que Naamã viu a sua lepra ser livrada, ele ser curado da lepra, ser, na verdade, totalmente livre das chagas da lepra que o contaminavam, que o dominavam ao seu corpo. As margens do milenares do Jordão, João Batista também, e essa, quem sabe, seja a mais significativa, batizou Jesus. Então, o Jordão não é um rio atraente no ponto de vista humano, mas ele é atrativo e se torna histórico e até turístico a partir dos acontecimentos que compõem a história da salvação
que ocorreram com ele. Naamã, por exemplo, tinha toda a razão de não querer banhar-se nessas águas, vamos dizer assim, barrentas do Jordão, porém, foi nas águas barrentas do Jordão que ele alcançou a cura, que ele alcançou o milagre, que teve essa importância para a sua vida a partir do livramento, da cura, do milagre que ocorre a ser ele livre da lepra após os 7 mergulhos no Jordão, não é? Além também de colocarmos essas questões históricas, as questões pertinentes à história, não só da salvação, mas a todo o contexto do Antigo e Novo Testamento em que o Jordão se relaciona, vai tornar o Jordão um rio muito considerado e atrativo, o que leva, claro, a proporcionar um fundo econômico até para Israel, porque se torna um roteiro turístico, onde muitas pessoas vão nas suas viagens para Israel. Uma das motivações para justamente ir é para conhecer o Jordão, alguns até para se rebatizarem, para dizer, estou batizando as águas do Jordão, alguns querem beber a água do Jordão. Então, tudo isso se torna um fator místico, porém, esse misticismo surge a partir do que o Jordão tem de significado, que acaba até sendo idolatrado por aqueles que fazem o turismo, que vão fazer a viagem turística à Terra Santa, à região de Palestina e Israel, ok? Por isso que se torna atrativo e é feito todo vamos dizer assim, uma divulgação, uma campanha midiática, né, turística, e que provoque realmente o acesso, a viagem, a motivação para visitar o Jordão, tá? O próximo rio que vamos estudar agora é o rio Querite, tá? O rio Querite, que também faz parte da bacia do Jordão, ele já tem algumas características mais definidas. Por exemplo, ele vai se tratar de um dos mais numerosos Wats, e quando eu falo de Wats, é aquelas regiões que vão ter vamos dizer, o declive, né, o vale do rio, não é? Mas vai estar coberta por areias. Então, ele é das regiões, quem sabe que é um dos rios que mais apresenta e propõe regiões de areias, né? E seca, não tendo rio, não tendo água, só aquele buraco do rio, aquele valo do rio e a areia, e até para o que vai causar, que alguns autores vão dizer que ele não passa de um filete de água, o rio Querite, e a maior parte do ano ele vai se constituir de um vale, né? E claro que vai ser um vale aonde tem significados históricos para até a vida do povo de Deus, tendo em vista os acontecimentos, tá, que ocorrem no rio Querite, né? Ele vai se constituir uma nascente a partir do Monte de Efraim e vai desaguar no Rio Jordão, e esse ribeiro ele está localizado na região da Transjordânia, do Fértil Crescente, tá? Então, o rio Querite, ele é famoso, ele é reconhecido pela questão que vai envolver o profeta Elias, não é? E é uma ordem que Deus dá a Elias para se direcionar para a região do Querite, quando ele estava sendo perseguido por Jezabel, e ali, no Querite, Deus vai tratar com ele, no Querite, Deus vai trabalhar em algumas áreas da vida do profeta Elias,
e o Querite passa a ser uma faculdade de Deus para formar alguns aspectos particulares da vida de Elias e mostrar para Elias o cuidado de Deus, o agir de Deus, o intervir de Deus na sua vida, na vida de Elias, né? Claro que esse significado histórico, ele tem até maior sentido de significado e uma abrangência maior de significado, até que o significado geográfico que vai possuir o rio Querite, tá? Então, há mais significado histórico do que significado geográfico para a região do rio Querite, tá ok? O próximo rio que nós vamos tratar é o Cedron, mas antes eu vou ali avisar para o meu menino tomar o remédio. E aí o rio Cedron, nós continuando aqui a tratar sobre ele, ele é um rio onde nós vamos ver a ocorrência, tá, de um fator e fenômeno muito interessante e importante, que é justamente ele ser um rio que se torna, na verdade, um filete de água por cima de pedras. Então, nós podemos dizer que ele seria um rio que cobre, não é, a região montanhosa e a região de esfera de pedras, separando o Moriá, até a região do Monte Moriá, através desse rio, não é? E aí a designação até do seu nome Cedron é em decorrência dele ser escuro, então Cedron relaciona com a escuridão das águas do Cedron, e ele vai nascer a 2,5 km de Jerusalém, correndo para o sudoeste, e em seu curso ele irá acompanhar os muros da Cidade Santa antes de desaguar as suas águas no Mar Morto, vagueando assim durante aproximadamente 40 quilômetros. O rio Cedron, historicamente, tá? Ele vai ter também um certo significado concernente à vida, não é, de Davi, as atividades dele como guerreiro, também está relacionado, vinculado, não é, a Saul, porque Absalão desejou a morte do seu pai para reinar sobre Israel, e praticamente foi no Ribeiro Cedron, não é, que ocorreu as grandes batalhas e que acabou sendo o local aonde também Absalão acabou perdendo a sua vida, tá? De uma forma até bastante cruel, como nós sabemos dentro do contexto bíblico. O próximo rio que nós vamos estudar agora é o rio Yarmuk, tá? O rio Yarmuk, ele também tem um significado mais histórico, não é? Porque, se podemos considerar, ele não é nem bem um rio, ele é mais vamos dizer assim, um ribeiro, né? Um pequeno filete de água, né? Ele é até considerado o maior afluente oriental do Jordão, porém é um afluente que se torna quase que um ribeiro, um filete, tá? Então, o rio Yarmuk, ele é formado por 3 braços, na verdade, de águas que, inclusive, no período da conquista de Canaã, esses braços de água serviram de fronteiras entre a região da tribo que foi proposta para Efraim, né, o Manassés, né? Efraim, depois entre Efraim e Manassés, tá? Então,
as águas do Yarmuk, elas vão penetrar no Rio Jordão, indo, inclusive, a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, ele se torna um rio com algumas características peculiares. Primeiro, um filete. Segundo, braços de água, que acaba se tornando 3 braços. Terceiro, ele é um rio bem abaixo do nível do mar, e ele, uma quarta característica, como estamos vendo aí na própria imagem do rio Yarmuk, ele é totalmente coberto no seu derredor por dunas de areia, porque ele passa por uma região que circundeia o deserto, e automaticamente essas dunas de areias, elas são oriundas ainda de uma região desértica, aonde esse rio ele se torna um tipo de um oásis em alguma parte do deserto. E aí você vai perguntar, mas e tem rio em deserto? Em alguns desertos vai haver a ocorrência de um pequeno filete de água, no caso do Yarmuk, até para servir de uma oportunidade para o camelo e para as pessoas que estão em deserto poderem saciar a sede, tá bem? Poderem banhar e saciar a sede. Muito bem, vamos agora para o próximo rio, que é já o rio Jaboque. O Jaboque, ele já vai nascer ao sul da montanha de Gileade. Ele é um rio de um tributário oriental do Jordão, e esse rio corre em 3 distintas direções: a direção leste, norte e noroeste. Antes até de desembocar no Jordão, vai haver a descrição entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, aonde vai ocorrer uma semilipse, ou seja, uma semicurva no seu curso, que aproximadamente vai ter 130 quilômetros, tá? Uma outra questão também interessante e importante é que o rio Jaboque, ele nasce ao sul da montanha de Gileade e vai ter também um significado com isso, de ele estar dentro de um limite que Jacó, de que o povo de Israel percorreu, tá? E que também ali o momento, inclusive, que Jacó teve o seu combate acirrado, não é? Com o anjo do Senhor. Então, o momento que ele entrou como Jacó e saiu como Israel. Então, é um momento significativo para a vida de Jacó, e automaticamente Jacó, como patriarca de Israel, se torna um momento significativo até para a nação de Israel. É no vale, inclusive, do Jaboque, que a semente de Abraão, a partir de Isaac e Jacó, recebe em Jacó a designação de Israel. É ali que nasce, não é, a terminologia, o nome, a indicação, Israel como amigo de Deus para a nação. É ali que a nação, nominalmente, vai nascer a partir do momento da luta, do entrave que Jacó trava com o anjo no val de Jaboque, que muda a sua história, muda o caráter da sua existência também, não é? Tornando ele agora, em vez de Jacó, que era, vamos dizer assim, enganador, uma pessoa falcatrua, não é? Agora, para um amigo de Deus, para um homem fiel e comprometido. Então, há uma mudança radical, e até porque Jacó pede para que seja abençoado, que não largaria ao anjo enquanto não recebesse a sua bênção. Sai de lá mancando, sai de lá com aquela marca na coxa e mancando, mas com a mudança de caráter,
com a mudança de história, com a mudança de essência que vai causar um legado, uma mudança, uma transformação, até podemos dizer, para a sua própria posteridade, para gerações que vêm a partir dele, que, claro, vão constituir Israel. Tá? Então, esse é um fator significativo. O próximo rio que nós vamos estudar agora, e que já está aí, é o rio Arnon. Tá? O rio Arnon, ele vai nascer nos montes de Moabe e vai desembocar no Mar Morto. Inclusive, até durante séculos, essa região do afluente do Mar Morto, o rio Arnon, vai servir de uma fronteira natural para a região dos Moabitas, dividindo, né, e abrindo espaço entre Moabitas e amorreus. Mais tarde, inclusive, com a conquista de Canaã, vai separar o espaço, o território dos israelitas, dos moabitas, e aí é que nós vamos ver Isaías, o profeta Jeremias, falarem do Arnon, tá? Mencionarem sobre o Arnon. Uma outra questão também é que o rio Arnon, além de ser um rio também mencionado pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, ele é conhecido também por fazer parte de um contexto histórico de duas nações, de dois povos, os moabitas e os amorreus, tá? Então, ele tem seu sentido histórico, que é também significativo. Agora, nós já iremos entrar numa parte já da hidrografia no que tange a lagos. Tá? A lagos. O primeiro lago que nós vamos estudar é o Lago de Meron. Né? Geograficamente, até esse lago é de grande importância. Os lagos são constituídos em si por grandes massas de água, grandes volumes de água, tá? Concentrados de uma forma, de uma depressão topográfica, porque é uma região aberta, em forma, muitas vezes, de um círculo, tá? Em que há uma densidade de depressão e que vai gerar ali, muitas vezes, até um local de profundidade, aonde essas águas ficam retidas e presas e se torna até um tipo de um piscinão, não é? Então, o Lago do Meron, ele vai ter mais ou menos 10 quilômetros de comprimento, tá? Por 6 de largura. E ele vai se achar a 2 metros acima do Mediterrâneo. Então, ele é até considerado, no aspecto geográfico, numa condição que está bem acima do Mediterrâneo. E a sua profundidade, ela não é tão extensa, ela pode chegar até regiões que vai ter 3 metros, outra vai ter 4 metros, mas vai perdendo a sua antiga forma e se adaptando às exigências atuais hoje, que fazem se tornar necessárias dentro da estrutura arquitetônica e geográfica que vai dando ao país na região do Meron, que vai ficar aproximadamente a 20 quilômetros do Mar da Galileia. Então, é uma região que tem um certo significado histórico e está dentro de um espaço histórico, tá? Então, é muito importante nós atentarmos para essa realidade que está proposta dentro do espaço que vai ser proposto geograficamente, tá? Para a região do Meron, tá? Do Lago do Meron, certo? Muito bem, vamos agora já para o próximo slide, que vamos tratar do clima da Terra Santa, tá?
vamos tratar justamente dessa questão climática da Terra Santa, que é justamente já começarmos a estudar a importância do clima, primeiro, a realidade climática e o que isso interfere, influencia no território, não é? E no espaço físico natural da Terra Santa, da região que compreende Israel-Palestina. Quando fala Terra Santa, claro, nós estamos nos direcionando, não é? Nós estamos nos enfocando a tratar e abordar sobre Palestina e Israel. Claro que muitas vezes vamos tratar de outras regiões, vamos entrar no contexto da Síria, né? E de Arábia, que é justamente países, não é? Nações que fazem limite com Palestina e Israel, como também algumas que fazem parte do continente africano e fazem divisa, e asiático fazendo divisa e limite com Palestina e Israel. Começando a tratar sobre clima, modernamente, dando uma definição para clima, nós podemos dizer que o clima é uma síntese do tempo, tá? Ou até do próprio ambiente atmosférico, que é constituído pela série de estados da atmosfera que se encontram acima de um lugar em sua sucessão habitual, tá? Então, um clima ou uma região climática, ela vai estar de tal forma ligada ao mundo na sua esfera biológica, e quando se trata de biológica, é relacionado à vida, à existência, ao quesito bios, vida, né? Do planeta, a vida do planeta. Então, a atual repartição geográfica, concernente ao que tange a espécies animais, vegetais, não pode ser bem compreendida se não ocorrer o estudo que vai intervir justamente do quê? Da formação dos solos, da decomposição das rochas, da elaboração das formas de relevo e até do regime dos rios e das águas subterrâneas, que são em decorrência da constituição climática. O clima interfere no transcurso, na realidade da questão animal, da espécie vegetal, não é? Por isso que você vai encontrar o urso nas regiões da galáxia, regiões de frio, você não vai encontrar urso em lugar de calor, não é? É por isso também que algumas espécies animais são de calor e outras espécies animais são de clima seco e outras de clima frios, de baixa temperatura. Assim também vegetais, assim também solo, que tem a sua característica relacionada ou vinculada ao contexto climático. Então, o clima interfere nessas realidades que compõem a caracterização máter da natureza, certo? E até a sua própria composição, ela está adequada ao clima. Então, Israel, geograficamente, vai se localizar numa faixa considerada subtropical, ou seja, nem tão quente, nem tão fria, é temperado. Explica-se até uma variedade do seu clima em relação às duas estações que tem. Só tem duas estações na região de Israel e Palestina. A região ou a estação denominada de calor e automaticamente seca, tá? E a estação chuvosa. Então, na estação chuvosa ocorre a baixa temperatura. E na estação de calor e seca, né, vai ocorrer a seca. Por que seca?
por causa do alto temperatura de calor que vem no período do calor. Então, nós podemos dividir até que 6 meses, um semestre do ano é de chuva na região da Palestina e Israel, e os outros 6 meses é seca, calor, tá? Muito bem. Vamos agora, outra questão também importante considerarmos, justamente, até para podermos esclarecer um pouquinho mais sobre o clima, é que o clima, ele até tem uma questão relacionada à Terra Santa, que você vai dizer, mas e existe frio em meio a uma região subtropical? Existe baixa temperatura? Sim, aqui no Brasil nós somos uma região de um clima tropical, não é? E tem regiões do nosso país de baixas temperaturas. Então, no deserto, principalmente nos desertos árabes e palestinos, nós vamos encontrar, sim, regiões de baixa temperatura e até que ocorre a neve, ocorre a geada também, tá? Claro que quando ocorre a geada, ela até, vamos dizer assim, não tem tanta influência como tem a neve sobre o espaço, né, geográfico e, claro, sobre o solo, certo? Principalmente sobre o solo. Vamos agora para o próximo slide, que já vai tratar do clima ou da condição climática das montanhas, tá? Então, todo um país que é montanhoso, como o caso de Israel, né, que vai ter o Hebron como ponto até mais elevado do território, com mais de 1.000 metros de altitude. Então, Jerusalém, por essa razão, vai se encontrar a 800 metros de altura. Nas montanhas, por exemplo, o clima é um clima ameno, fresco, não é? Bastante até ventilado. Já no verão, esse quadro vai se alterar um pouco, em consequência das correntes da água, do ar quente, né? Que até vai ser proveniente do sul e do ocidente, que se vem aquela onda de calor que o próprio ar vai se tornar um ar mais quente, mas na cidade santa, na região de Jerusalém, durante o inverno, a temperatura vai chegar até a 6 graus negativos, ocorrendo neve, ocorrendo geada, e no verão o termômetro pode oscilar entre a 14 e 29 graus, que até podemos considerar que este clima seria uma realidade do nosso sul do Brasil, na região ali de Santa Catarina, alguma região da Serra Catarinense, que vão ter a mesma realidade, certo? De neve, de geada, e que o verão vai oscilar ali até na Serra Catarinense, até mais abaixo, vai chegar o verão oscilando entre 13, 12 graus a 25, 28 graus, e outras regiões da Serra Catarinense gaúcha entrando nesta igualdade de 14 a 29 graus. Então, é uma realidade que nós também convivemos nessas regiões mais montanhosas aqui do nosso próprio Brasil, tá? Quando se fala de geada, alguém vai dizer assim: a geada destrói o solo? Ou perguntar: a geada destrói o solo? Não, ela contribui. Por quê? Porque ela é, na verdade, um filete de gelo, uma camada pequena, 40 centímetros, 50 no máximo, de gelo sobre a região de rios, lagoas, pastos, terra, não é? E automaticamente, quando
o calor, que no período da geada, sempre o sol vai se abrir ali por um horário das 10, 11 horas, às vezes meio-dia, o sol se abre. Com o aquecer, a geada vira água, derrete, vira água, e automaticamente mantém irrigado o solo, certo? Então, não vai causar um dano tão drástico para a natureza. Claro que nas regiões de plantação de trigo, de café, como no Paraná e Santa Catarina e o Rio Grande do Sul possui, até do próprio soja, há uma interferência da geada que vai causar um dano na plantação, porque ela ocorre no período em que está crescendo e florescendo o trigo, o café, a soja, e aí, claro, a geada acaba matando e causando esse dano, tá? Vai ter essa interferência negativa. E essa seria o dano que vai causar ao plantio, não ao solo, ao plantio, porque afeta a plantação, ok? Então, agora, saindo já da realidade que nós estamos tratando do clima na montanha, para tratarmos do clima já na região do litoral, não é? Nós vamos encontrar na região de Israel, na região da Palestina, e até podemos dizer assim, do próprio ocidente do mar Mediterrâneo, né? Uma constante brisa, um clima agradável, de uma brisa amena, sabe? Aquela brisa, aquele pequeno ar que é úmido de uma região de mar. Então, principalmente à noite, durante o inverno, a temperatura vai baixar, chegando aí a 14 graus, outra região 13, podendo ir até 10 graus, tá? Mas nunca vai chegar a uma condição negativa, né, abaixo de zero. Na região de Gaza, que é deserto, e de Java, no pico do verão, aí sim, nessas regiões, mesmo na proximidade do deserto, aonde o mar Mediterrâneo vai ter a sua vai percorrer, vai ter a sua incidência, você vai ver chegar ali até 34 graus, vai ser uma realidade até de ocorrer ali um registro de 34 graus, certo? Então, é um clima bastante até agradável, o clima que ocorre no litoral, porque todo o litoral ele é úmido, não é? Então, o clima mais úmido, até ele favorece a questão até da própria saúde, a própria respiração e até a própria ventilação se torna uma forma até de amenizar o calor quando ocorre o verão, certo? O clima nas regiões do deserto. Eu já até mencionei em algumas aulas um pouco sobre o clima no deserto. De uma maneira geral, os desertos de Israel são bastante quentes, tá? As temperaturas vão ocorrer aí no verão entre 43 graus, 47 graus, 50 graus, inclusive, incluindo até uma classificação que vai chegar ao Vale do Jordão. Então, nós vamos ver ocorrer, de uma forma até geral, um alto índice de calor durante o dia. E à noite, a temperatura irá baixar, podendo ocorrer, em certa parte, até uma incidência de grau negativo, abaixo de zero, mas nem sempre. A maioria das vezes pode chegar ali durante o dia 43, 47, 50 graus e à noite declinar até chegar ali 14, 15, 18 graus, que
numa região de deserto, é frio. Numa região de deserto, é uma baixa temperatura. Certo? Já concernente ao que nós estamos tratando de vento, tá? Os ventos, as correntes de ventos que varrem o Oriente Médio, tá? Elas vão se encarregar da formação do clima da Terra Santa. Então, o vento interfere, intervém na formação climática, sempre. Causando isso, regiões úmidas, porque o vento ele vai proporcionar a umidade, né? Na região principalmente de mares, como do mar Mediterrâneo, que banha grande parte daquela região do Oriente, também a parte fria dos montes, em decorrência da alta densidade de vento, mas que vem com uma proporção de temperatura mais fria, mais baixa, as quentes das regiões desérticas, aí aquele vento que é um vento quente, que sufoca a pessoa por causa do calor, tá? Que é portado também os ventos da região mais assim de alta densidade, vamos assim, de alta elevação, de regiões elevadas, né? De alto nível de elevação, que vão ser as regiões de montanha, aí vai ocorrer, claro, um vento mais frio que pode causar a geada, pode causar a neve, certo? Que vai também, com isso, tornar-se mais iminente a baixa temperatura, causando neve, causando geada e neve, Que a geada, na verdade, é uma chuva fina que depois vai se tornando em uma brisa de gelo e que vai cobrir a terra. E a neve, então, na hora que está caindo, até não é frio. Essa é uma realidade da neve. Na hora que está caindo, não é frio, porque eu já até presenciei e morei em região de neve aqui no Brasil. Então, na hora que está caindo, não é frio, mas depois que a alta camada de gelo, que chega até em algumas partes 1 metro de gelo, tá? Pode até chegar a 1 metro de gelo, que esse gelo desce na Terra e começa a sair o vapor, a evaporar, aí ninguém suporta o frio, porque a evaporação, ela se torna uma evaporação fria, com uma alta quantidade de frio. Então, a vegetação e a região do oeste, ela vai encarregar as chuvas, por exemplo, ali da região do Daron, né, como uma região já mais de proporção de calores, tá? Então, uma corrente que é proveniente até da Arábia, que é condiminada de Ciró, vão propor ventos mais quentes, que até esse vento chega até causar a queimada da lavoura, a queimada da vegetação, a queimada do plantio, tá? Então, vai ocorrer essa circunstância, vai ocorrer essa realidade, e isso vai ser promovedor, claro, em algum momento, de algo negativo, que vai afetar a órbita, né, natural do solo e, claro, da plantação que ali ocorre. Ok? Muito bem, esse era o assunto, era a proposta, era o tema, era o conteúdo a ser tratado hoje. Na semana que vem, que nós vamos iniciar a nossa última parte do conteúdo, no que tange a última aula, nós iniciaremos tratando sobre as estações, entraremos no assunto também do trabalho, porque iremos trabalhar com a geografia cultural, depois entraremos numa geografia relacionada à econômica e uma geografia também relacionada à questão histórica. E aí fechamos o conteúdo de geografia que nós estudamos durante esse período aí de 2 meses tratando e estudando geografia. Alguém pergunta assim, qual a importância da geografia? A geografia é uma disciplina cansativa. A importância da geografia é você conhecer, na verdade, todo o pano de fundo que compõe a história. Nós vamos estudar a próxima disciplina agora, livros históricos. Então, não tem como você compreender hermeneuticamente e historicamente alguns fatos que compõem a história de Israel
sem entrar dentro do aspecto geográfico, do espaço físico, não é? Da formação da constitucional da estrutura da terra, da região da Palestina e de Israel. Então, é essa a importância, esse o significado, é essa a razão de se estudar a geografia, porque ela prepara o caminho para entendermos as realidades históricas da própria narrativa, da própria estrutura narrativa da história de Israel e também até do contexto, do pano de fundo, para a compreensão do próprio acontecimentos que norteiam a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, o Novo Testamento também. Então, todo o cano sagrado, para nós até compreendermos com maior particularidade, é importante o estudo da geografia e também da própria arqueologia, que aqui na própria disciplina nós vamos entrar um pouquinho na arqueologia, mas vamos ter, para quem for fazer o curso médio, o curso avançado, uma disciplina específica tratando só da arqueologia. Bom, este é o conteúdo, essa foi a aula de hoje. Nós vamos, então, encerrar. Não tivemos, assim, a participação, infelizmente, quase que dizendo infelizmente, mas é porque vocês não sabem a importância, o significado que tem pedagógico e didático vocês participarem da aula. Por isso, enquanto tem a participação da irmã Maria Ângela, da irmã Sandra, da irmã Aline, da irmã Nazaré, Maria Nazaré, qualquer que seja de vocês quatro, para mim é muito significante, porque há essa interação aluno-professor, professor-aluno, que para quem trabalha com a parte didática, pedagógica, é muito importante por causa desse feedback, dessa interação, que ela se torna até uma aula mais produtiva. Muito bem, muito obrigado a vocês, bom final de semana, que Deus esteja convosco, até a próxima sexta, e vamos orar, então, orando aí, apresentando também a irmã Aline e a todos vocês. Bondoso e eterno Pai, queremos te apresentar a tua serva, irmã Aline, que teve a criança, pedindo a saúde para ela, pedindo a saúde para a criança, pedindo a saúde para toda a sua família, e que possam a cada dia ter toda a condição para conduzir esta criança que nasceu em paz, alegria e em comunhão contigo. Abençoa em todo tempo a vida e a família da tua serva Aline. Olha também para a tua serva Maria Nazaré, sê com ela no serviço, sê com as suas atividades, com os seus trabalhos, abençoando em tudo, ó Pai. Também queremos te apresentar a vida da tua serva, a irmã Maria Ângela, pedindo a tua bênção toda especial sobre a vida dela, dando saúde, dando força, dando vigor, guiando seus passos, seus caminhos. Olha também para a tua serva, irmã Sandra, fortalece, revigora, abençoa, multiplica as suas forças, dê a ela tudo que ela está almejando e ser com toda a sua família. É o que nós, Senhor, te pedimos, pedindo também a tua bênção para a nossa vida, para a nossa família e para todos aqueles que a ti servem e esperam. Nós te adoramos, te bendizemos e te agradecemos e te louvamos para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.